está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. O programa tem o objetivo de suprir a demanda de médicos em regiões que não são atendidas. Ele substitui o Mais Médicos. O texto que vai ser votado é o que foi aprovado pela comissão mista que analisou e modificou a proposta do governo. Vamos discutir o projeto, as mudanças e as possibilidades de aprovação agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Deputados, começando pelo senhor, a proposta que foi aprovada atende à necessidade de suprir a demanda de médicos nessas regiões mais afastadas ou mais carentes? Olha, eu como presidente da Frente Parlamentar da Medicina e médico num estado periférico, pobre e com uma população vulnerável muito grande, principalmente além de que os nossos municípios são pequenos, com pouca estrutura de atenção básica, nós também temos lá uma invasão de venezuelanos, que nós nunca imaginamos que poderíamos ter uma imigração tão grande no nosso país como estamos tendo. Hoje, cerca de 15% da nossa população é de venezuelanos que vivem em situação de absoluta necessidade. E eu diria a você que o movimento médico não ficou satisfeito com o relatório final, apesar do trabalho, um trabalho extenuante do senador Confúcio, e que tentou contemplar as nossas reivindicações, mas o movimento médico, o sonho do movimento médico é que a gente faça uma carreira de Estado, né? E o Médicos pelo Brasil não é uma carreira de Estado. Quer dizer, nós vamos com esse modelo, a meu juízo, e eu falei para o ministro Mandetta, que nós vamos, ao contratarmos médicos por CLT, com salários que vão de 12 a 18 mil, que é um salário bastante razoável, mas que não é um plano de cargo salário, é CLT, nós vamos esvaziar nossas residências médicas, que já tem 30%, 40% de vagas ociosas, principalmente na especialidade de medicina comunidade. Então, eu acho que essa matéria deveria ser mais discutida, e a prova disso é que nós tínhamos, lá na medida provisória, cerca de 366 emendas. O que significa isso? Significa que nós tínhamos muitos interesses que não foram contemplados e não foi bem discutida essa medida provisória, de forma que o movimento médico não ficou satisfeito com a questão de não termos uma carreira médica de Estado, não ficou satisfeito porque se colocou universidade privada para fazer uma parte do Revalida que, a nosso juízo, isso gera distorções. Você vê que agora mesmo tivemos a operação numa universidade em Fernandópolis relacionada com venda de diplomas de revalidade no país, que não é só lá não que acontece isso, acontece muito em outros estados do país. O deputado Sérgio sabe disso. Então, para resguardar a segurança e a qualidade do serviço médico que se presta à população do país, é que nós nos posicionamos contrariamente a essa questão da revalidação de diploma por universidades privadas. Até iríamos aceitar se fossem universidades, cursos avaliados no nível 5, no ENAD, mas cursos com avaliação positiva ficou algo muito abstrato. A gente não sabe dizer o que é curso com avaliação positiva. É curso com avaliação 1, 1,5, 2? Quer dizer, isso gera muita distorção e muita preocupação do movimento médico. Deputado, eu queria também a opinião do senhor, de modo geral, sobre a medida provisória, mas vamos pegar esse ponto específico do Revalida, que o deputado Irã levantou, né? O senhor concorda que não foi uma boa solução? Tem outras mudanças com relação à situação atual, né? Passam a ser 2 provas por ano, algumas orientações nacionais para todas as universidades, em vez de serem regras de cada universidade. E o deputado levantou esse ponto de quais as universidades que estão autorizadas a fazer o exame que revalida diplomas de medicina de cursos exteriores ao Brasil para serem levados em conta no Brasil, não é isso? Sem dúvida. Qual é a opinião do senhor sobre essa solução para o Revalida? Olha bem, primeiro eu acho que foi importante ter 2 revalidas por ano, né? Eu acho que isso foi importante até porque o índice dos que conseguem passar na prova do Revalida é um índice extremamente baixo, né? Isso traz um alerta quando o deputado Irã fala quem é que vai fazer essa avaliação, né? Porque a preocupação nossa maior é que a gente coloque no mercado de trabalho profissionais que não estejam capacitados, qualificados realmente para poder atender o paciente. Essa é a preocupação maior do Conselho Federal de Medicina.
Nós sabemos muito bem que muitos desses profissionais são formados fora do país, nós não conhecemos muito bem qual é a qualidade desse ensino, né? Então, era necessário, de fato, ter um filtro maior nessa questão das provas do Revalida. Acho que é uma análise que o presidente, se for aprovado do jeito que veio na Câmara e no Senado, é preciso que faça uma avaliação posteriormente em poder dar uma filtrada maior. Quem é que vai fazer essa prova do Revalida? Né? Ele colocou muito bem, nós sabemos que tem faculdades aí, como esse problema que tivemos recentemente, faculdades que, né, vendem até vaga dentro da própria instituição para fazer o curso de medicina. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, e a preocupação nossa é exatamente com a qualidade do atendimento. Se é uma das questões que se cobrou muito quando o Brasil fez o convênio de intercâmbio com Cuba, né, era exatamente, cobrou-se muito a qualidade do profissional, né, que estava atendendo naquele momento. Então, eu acho que é uma preocupação normal, natural, e que creio que vai precisar realmente, talvez, alguma emenda no plenário para poder, de repente, tirar um pouco a dúvida, porque o que acontece? A legislação, quando fica muito aberta, ela dá várias interpretações e acaba, ao invés de ser uma legislação que ajuda, ela acaba criando mais problemas, né? Então, assim, eu creio que o plenário terá que ter sabedoria para poder discutir especificamente essa questão do Revalida. Aliás, no plenário nós temos lá um projeto de lei que nós aprovamos na Seguridade Social. Esse projeto passou pela Comissão de Educação, depois foi para a CCJ. Ele estava parado na Comissão de Seguridade Social há muitos anos. E quando eu era o presidente, avoquei para a minha relatoria, conseguimos aprovar. Porque o PT não tinha interesse de aprovar esse projeto por motivos óbvios. Ele tinha aqui uma legião de cubanos que foram contratados por viés ideológico e que não tinham diplomas revalidados. Como é que nós vamos aprovar um revalida se nós temos um monte de médicos trabalhando no país? Hoje nós ainda temos, no programa Mais Médicos, para você entender, hoje nós vamos ter 2 programas no país. Nós vamos ter o programa Médicos pelo Brasil e o Mais Médico continua existindo. Enquanto os contratos nós temos 15 mil no programa Mais Médico, e desses, 4.900 são médicos sem CRM, que trabalham no país. Então, nós aprovamos esse projeto, e o projeto é muito claro, tem 7 artigos, que diz que o Revalida será feito 2 vezes por ano, pelo Ministério da Educação, com a adesão de universidades públicas, não é? E com a supervisão do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que fiscaliza a nossa profissão, é o nosso tribunal ético. A supervisão está prevista na medida provisória? Ela não estava prevista, mas eu consegui aprovar uma emenda para inserir o Conselho para supervisionar todo esse processo. Além do que, no Conselho Fiscal da ADAPS, dessa agência que vai ser criada no Ministério da Saúde, que, a meu ver, será uma agência que o presidente da agência vai ter mais poder do que o ministro, porque ele vai poder contratar, demitir, terceirizar instituições, ele vai ter um poder imenso. Então, nós, por uma questão de cuidado, inserimos no Conselho Fiscal as entidades médicas, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a FENAM, um dos nossas centrais sindicais. Deputado Sérgio, o deputado Irã está mencionando cuidados. No novo programa existe uma prova escrita, né, que não existia no programa Sim. antigo. O senhor considera que essa é uma medida boa? Isso vai melhorar a qualidade Olha bem, talvez a gente tenha que acertar alguns detalhes, mas assim, o objetivo de fato da medida provisória, ela é uma decisão sábia, porque o deputado Irã é médico também, ele sabe muito bem da dificuldade que nós temos de contratar profissionais para determinados locais, né? Até porque o profissional, ele não tem nenhuma garantia, se muda o prefeito, daqui a pouco manda ele embora e troca para um outro profissional, e sem contar que, como ele disse anteriormente, não tendo carreira de Estado, é muito difícil você pegar um profissional médico, como você pega um juiz, um promotor, e consegue levá-lo aos rincões aí desse país, né? É muito complexo. Se você sem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de estabilidade, é muito difícil você tomar uma opção de repente, de atender no local desse, que talvez tenha dificuldade de ter acesso ao profissional. Mas, no geral, eu acho que, tirando a questão da agência, porque eu acho que não havia necessidade da agência,
né? Porque se a gente está falando de diminuir o tamanho do Estado, né? E uma agência da União para tratar de assuntos de gestão de atenção básica, que é municipal, né? Porque é municipal, então eu creio que talvez exacerbou um pouco em relação a isso. Mas em relação à prova escrita, eu acho que é importante. Ficou claro também que enquanto que todos aqueles que forem aprovados não forem chamados, não terá um novo processo seletivo, então isso é importante, profissional. Então, assim, eu acho que o mais importante disso aí é que nós vamos começar de fato, a formar médicos de família e médicos de comunitário, porque hoje nós usamos generalista para essa atividade. E o generalista, a única coisa que ele faz muito bem é encaminhar para o especialista, né? E a visão que se tem é que o próprio profissional possa cuidar do paciente lá na sua localidade, que ele seja qualificado para isso. O senhor está falando sobre a especialização que eles vão precisar fazer. Especialização. Né? Vai ser uma especialização de 2 anos, é isso? Isso. Uma coisa que, desculpa, deputado Vidigal, uma coisa que nos preocupou muito também foi uma emenda que foi aprovada, que ela autoriza a formação de consórcios para contratação de médicos nesses rincões através do programa Mais Médico. Isso de certa, isso de certa forma perpetua o programa, que é uma coisa que não é do interesse nosso, e vai estimular a criação de novas faculdades de medicina na nossa fronteira. Principalmente, por exemplo, se você for a Pedro Juan Cabeleiro, lá no Paraguai, você vai ver que é uma proliferação de escolas médicas do outro lado da rua. É uma fronteira seca. E as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam fazer uma análise do que está acontecendo, é o seguinte: para se fazer um curso de medicina no país, tem que se estudar muito. É o vestibular mais concorrido em todas as faculdades do país. Aqueles jovens que não conseguem passar na universidade pública vão para a universidade privada. E na universidade privada, em média, uma mensalidade de um curso de medicina no país está de 8 a 10 mil reais. Às vezes, um jovem opta por ir para o exterior, onde ele vai pagar 10% disso ou menos. E se formam em faculdades de qualidade muito inferior. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre a ELAN. A ELAN é a Escola Latino-Americana que forma médicos em Cuba. Não forma médico para trabalhar em Cuba, forma médico para ser exportado. Porque médico em Cuba é uma commodity. Assim como a gente vende soja aqui, como a gente vende petróleo, Cuba vende médico. Vende médico, turismo e tabaco. E a maior commodity de Cuba é vender médico. Então, o presidente Fidel Castro, na década de 60, ele tinha muitas intempéries naquela área do Caribe, que tem muitos furacões, e ele começou a fazer convênios para mandar médicos para aquelas ilhas e mandar médicos para a África também, para as colônias, e viu que aquilo era um bom negócio. E criou a ELAN, a Escola Latino-Americana, que é um curso que eu já fui lá, eu sou vice-presidente do Parlamento Latino-Americano, já fui visitar, apesar de muita resistência para me deixarem visitar, e eu vi que lá o curso é muito fraco. E de forma que a gente, ao colocar profissionais mal formados nos rincões do país, a gente está dizendo assim, bom, vamos colocar médicos de má qualidade para as pessoas mais pobres. Isso é socialmente absolutamente injusto e que nós vamos rechaçar com grande veemência e vamos fazer um debate muito profundo no plenário. E aqui o deputado Sérgio, que já foi gestor municipal, ele sabe das dificuldades, ele sabe o que como é difícil a gente formar equipes multiprofissionais do Programa Saúde da Família. Nós temos lá um exemplo, deputado, lá na Normandia, na fronteira lá com a Guiana, que nós temos 11 UBSs e temos 4 equipes de saúde da família. Quer dizer, a gente constrói, mas não tem quem trabalhe, não tem pessoal. Não é? Então, isso é um desafio. Mas o grande problema aqui, em relação ao profissional da estratégia da família, é porque o governo, ao contratar o Mais Médico agora, esse novo programa, o salário que ele pratica é bem maior do que o repasse que ele faz para o município para fazer a contratação do Mais Médico. Né? Então, é uma disputa até desigual em relação à questão... E na residência médica também, né, deputado? Quer dizer, o residente ganha 3 mil reais, quando ele vê que ele pode entrar no programa Médicos pelo Brasil
com no mínimo 12 mil, podendo chegar até 18, se ele for para um distrito especial, um distrito sanitário especial indígena, por exemplo, ele vai ganhar cerca de 18 mil. Ele não vai querer fazer residência médica, ele vai trabalhar nos confins. Mas mesmo assim ele não fica, ele não permanece nesses lugares, os senhores estavam apontando. Não, dificilmente ele vai ficar. Dificilmente permanece, porque primeiro é a garantia, né? É. Porque para poder fazer uma movimentação dessa, você tem que ter uma certa garantia. Normalmente, você quando se forma, logo após se formar, normalmente você está casado, tem família, né? Está devendo fiéis. Está devendo fiéis, né? Então, e também você quer se reciclar. Quando você vai para um local desse, a sua dificuldade de ter acesso a se qualificar mais é muito maior, né? Porque quando você vai para um lugar desse, você vai para levar o que você aprendeu, mas você não consegue acrescentar absolutamente nada na sua formação. Já quando você está numa região metropolitana, você tem curso de pós-graduação, né? Atualizações médicas, o profissional vai acabando se atualizando também. Eu, particularmente, assim, eu creio que essa questão dos médicos cubanos, né, eu não quero entrar na questão de Cuba, porque eu acho que nós temos que respeitar todos os viés ideológicos, né, porque o Brasil também tem viés ideológico, né? Nós estamos vivenciando isso dia a dia hoje, não dizer que não tinha antes, mas talvez não tivéssemos tanto viés ideológico como estão tendo atualmente, né? Nem na ditadura militar o viés ideológico era tão forte quanto hoje, né? Então, assim, essa questão de Cuba, eu acho que naquele momento ele foi importante para o país, por quê? Porque entre você não ter médico nenhum e ter um médico que tem um pouco conhecimento, para o paciente, que a gente tem que olhar não somente do lado nosso da corporação, mas temos que olhar também o lado de quem precisa do atendimento. E aí o doutor Irã sabe muito bem que uma grande parte das doenças são psicossomáticas, né? Às vezes só um médico em atender e ouvir o paciente, você já tem a metade do tratamento e dos resultados garantidos. Né? E o senhor acha que foi uma boa solução encontrada pela medida provisória para os cubanos? De acordo com o relator, são 1.700 médicos que ficaram, né, depois do final do programa anterior. E, me corrijam se eu estiver equivocada, a medida provisória permite que eles fiquem por até 2 anos, dá um prazo para que eles façam revalida. Eu não sei a posição do deputado Irã, eu particularmente acho que foi feito justiça. Por quê? Primeiro, nós sabemos muito bem que não foi discutido previamente que iria se terminar o convênio, do intercâmbio que eles chamam. Ninguém sabia disso. O governo estendeu uma corda, os cubanos ficaram meio chateados e resolveram parar o processo. Só que quem estava trabalhando aqui acabou também constituindo família, criando outros vínculos, né, dentro do Estado, né? E assim, a gente está chamando até eles de refugiados, né? Então, assim, eu particularmente, eu defendo a emenda que foi colocada, inclusive foi dado um prazo de 2 anos para que esse profissional se prepare também por revalida. Então, assim, eu acho que foi justo. O próprio ministro Mandetta, apesar de não estar na medida provisória, mas ele já defendia um pouco essa questão, o que fazer com esses profissionais que ficaram aqui, e sem contar que nós temos ainda uma grande parte dos municípios que não tem o profissional de saúde, mesmo com mais médicos que foi implementado. Deputado Irã, o senhor concorda com o deputado Sérgio sobre essa solução para os cubanos? Eu acho que a gente tem que discutir mais, porque quando se diz que se precisa de médicos nos rincões, precisa, mas nós não temos uma carência de médicos no país. Nós temos já quase 470 mil médicos e quase 80% deles estão concentrados no Rio, São Paulo, Minas, enfim, nos grandes centros. Nós temos uma distribuição completamente anômala de profissionais no país e, conforme o deputado Sérgio, que conhece bem a matéria, falou, essa dificuldade ela decorre de que nós não temos um plano de cargo e salário, porque nós temos lá em Caracaraí, lá em Boca do Acre, lá em Tefé, em Benjamin Constant, em lugares que eu acho que você nunca nem ouviu falar, que são lá no norte, lá no Acre, no Amazonas, em Roraima, nós temos lá o juiz, nós temos o promotor, em todos esses nossos municípios pequenos, de 10 mil, de 12 mil habitantes, nós temos lá uma estrutura de justiça e Ministério Público constituído. Por quê? Porque lá o profissional vai, ele faz um concurso público, ele é bem remunerado, ele tem a garantia dele que ele tem uma política de remoção continuada dentro do órgão que ele ocupa. E Isso aí, é até um problema, né? Esses órgãos se queixam de que a rotatividade nesses lugares é muito alta. Mas veja bem, os órgãos é que estabelecem suas políticas de remoção. Isso se estabelecer política de remoção mais adequada para a necessidade do país. Mas o fato é que eles recebem bem e normalmente aonde eu vou nesse país, e eu visito, eu acho que os lugares mais
mais longínquos do país, na nossa fronteira norte, com a Venezuela, com a Guiana, todos eles têm uma estrutura de justiça, Ministério Público, polícia, funcionando bem. Agora, o médico ele está concentrado nos grandes centros porque nós não temos uma política realmente que tenha sido efetiva para descentralizar e fazer o que eu fiz há 40 anos atrás. Eu fiz residência médica Vidigal no Rio de Janeiro, na Santa Casa, e eu fui trabalhar há quase 40 anos atrás em Boa Vista, e Roraima tinha 80 mil pessoas, né? Acharam que eu estava ficando meio maluco. E eu acho que depois de quase 40 anos fazendo medicina, eu provei que eu não estava tão maluco assim, e continuo fazendo medicina lá, porque lá a gente precisa muito de médico e eu não posso me dar o luxo de fazer só a parte política, só a parte inerente ao nosso mandato, mas continuo operando, atendendo muitas pessoas. E é uma coisa que nos dá muito prazer. Aliás, vai aqui uma mensagem aos médicos jovens, bem formados, que vão para esses lugares longínquos. Esses lugares são lugares que a gente pode ter uma vida digna, pode progredir, pode chegar até deputado federal, quem sabe, daqui uns 15, 20 anos, não é, Sérgio? Eu não sei se fazer uma carreira médica para chegar a deputado federal se é uma coisa que vale a pena. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, né? Mas eu creio que assim, uma das coisas também que o deputado Irã, quando colocou essa questão salarial, não é só a questão salarial, é preciso também que a região tenha uma infraestrutura para o profissional exercer dignamente a sua profissão. Porque não adianta você botar o profissional em determinado local onde ele não tem a mínima condição de atender o paciente. Não tem uma equipe muito profissional. Deputados, eu queria, para encerrar, a gente tem 2 minutinhos, saber dos senhores a perspectiva de aprovação da medida provisória. Os senhores colocaram vários problemas ainda, né? Que parece que a proposta não agrada em muitos pontos. Os senhores veem a perspectiva dela ser aprovada? Um minutinho. Eu acho que ela vai ser aprovada. O que a gente vai poder fazer no plenário, que é um quórum muito maior e extremamente qualificado, ela vai ser aperfeiçoada lá. O senhor concorda, deputado Sérgio? Eu creio que é possível que haja algumas alterações. Agora, eu acho que no bojo geral, até pelo apelo que se tem em relação aos profissionais de saúde, realmente que possa estar próximo lá na ponta, porque nós temos uma rede de atenção básica que tem realmente uma porta de entrada muito grande e às vezes não temos profissionais suficientes para receber esses pacientes. Então, assim, eu creio que, no geral, ela será aprovada, né? Se tiver alguma alteração, deve ser coisa muito, muito simples, muito localizada, mas, assim, é um apelo de todo o país, os municípios, principalmente aqueles mais longínquos, como disse aqui o deputado, é de ter acesso ao profissional de saúde para atender a sua população. Eu diria até que essa questão de fazer revalida por universidade privada, isso vai ter uma certa resistência dentro do plenário, porque nós temos visto, nós temos problema com, tem muita universidade pública também tem problema, mas temos muito mais com a universidade privada, e a gente tem medo de que isso se torne um grande balcão de negócio, viu, deputado Sérgio? Então, esse é meu pensamento. Eu acho que nós vamos ter algumas alterações, mas eu acho que a medida vai passar. Depende muito do presidente pautar também. Nós temos um projeto do revalida lá que está na mesa, pode ser que ele opte também por votar o projeto revalida que está na mesa. O movimento médico tem pressionado para isso. E a MP tem prazo, né? Tem prazo. De avaliação. Tem prazo de... Muito obrigada. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer os deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Sérgio Vidigal, do BTT do Espírito Santo, pela participação. E a você que nos acompanhou pela sua atenção. Se quiser assistir novamente esse programa sobre o Médicos do Brasil ou qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço pela audiência. Até a próxima.